Bom, gente, aqui é a professora Ellen da disciplina de História e vamos dar continuidade às nossas aulas e hoje com uma aula diferente, né? A gente já introduziu o conteúdo, né? Falamos sobre a pré-história, como ela está dividida e relembramos algumas coisas que a gente já tinha visto quando a gente estava em sala de aula. Vamos corrigir as atividades, foram 2 atividades, vamos começar pela primeira atividade, que foi passada para vocês na primeira semana de aulas virtuais. Vamos lá para a primeira atividade. A primeira questão. A primeira questão, vocês já vão perceber que ao introduzir a questão, a gente já sabe que são 2 formas de explicação, né? São 2 formas de explicar a origem da humanidade. Está, de um lado, a teoria evolucionista e, de outro, as explicações religiosas. E aqui a sugestão de resposta. Eu pedi que vocês explicassem cada uma, né, das explicações. Primeiro, segundo a teoria evolucionista, o surgimento da espécie humana baseia-se na ideia de que os seres humanos surgiram adquirindo características ao longo do tempo e se adaptando a novos ambientes. Essa é a teoria evolucionista, né? E que a gente percebeu na aula passada que ela está diretamente ligada também ao processo de hominização, né? O longo processo que o ser humano passou ao longo dos milhares de anos. Essa é uma forma de explicar a origem dos seres humanos, que é com base na teoria evolucionista. Porém, existem mitos antigos, né? Mitos antigos que se enquadram nas explicações religiosas, né? São mitos de diversas culturas que buscam também explicar a origem da humanidade, baseando sempre a criação e o surgimento do ser humano às divindades, né? As divindades com poderes sobrenaturais. E algumas das divindades vocês podem acompanhar na página 303, né? Na religião hinduísta, islâmica, cristã, tupi-guarani e iorubá, né? E é uma forma de explicar o surgimento dos seres humanos a partir, né, da religião. A segunda questão é para que vocês expliquem, né, o que se entende como processo de hominização. E aqui a sugestão de resposta. Entendemos que ao longo dos milhares de anos, os nossos ancestrais foram adquirindo novas características e modos de vida até se transformarem no que hoje representamos, homem moderno, portanto, Homo sapiens sapiens. Isso é o que a gente entende como processo de hominização, né? As características que os seres humanos foram adquirindo ao longo dos anos. Terceira questão vai envolver as pesquisas de Charles Darwin e Alfred Russel, né? E essa questão vocês podem acompanhar na página 299. Vocês podem acompanhar na página 299, onde as pesquisas de Darwin e de Alfred estarão relacionadas à observação e experiências feitas com seres vivos, né? Temos 2 exemplos aí na página 299 e a pergunta é, né? O que essas pesquisas elas puderam contribuir para que hoje a gente pudesse compreender a questão da evolução dos seres humanos? Aqui está a sugestão. As pesquisas de Charles Darwin e de Alfred Russel se basearam em experimentos e observações de pequenos seres vivos, o que
fez com que eles observassem, a partir dessas pesquisas, que o ser humano também passou por longos processos evolutivos e que as características mais eficazes às sobrevivências foram transmitidas e prevaleceram, né? Essas características, elas foram transmitidas e fizeram com que essas características prevalecessem, né? Ou seja, isso está diretamente relacionado ao que eles chamam de seleção natural. Não é o mais forte que sobrevive, mas sim o mais adaptado. A quarta questão, temos um texto e, com base na leitura da página 298 e no trecho que foi colocado, eu quero que vocês expliquem de que forma essa afirmação ela pode ser aceita por nós estudantes de história, né? A África como berço da humanidade nos faz pensar no espaço e nas condições climáticas que puderam facilitar a adaptação dos primeiros hominídeos e o surgimento de características essenciais para a sobrevivência. Então, o espaço habitado por esses primeiros humanos favoreceu também o surgimento de novas características. Na página 298 vai falar sobre as condições climáticas, né? As condições climáticas que foram favoráveis, né, a esses primeiros humanos, a vegetação, e assim permitiu que eles transmitissem suas características, né, as suas principais características aos seus descendentes. A quinta questão da primeira atividade é uma pesquisa, né? Eu espero que vocês tenham feito essa pesquisa. E vamos para a segunda atividade, que a primeira questão envolve o período chamado pré-história. E eu pedi que vocês estabelecessem as principais características de cada período neolítico e período paleolítico. A segunda questão vai perguntar aqui como podemos identificar a transição do período paleolítico para o período neolítico e de que forma a Revolução Agrícola influenciou esse processo. A principal marca, né? O principal marco da transição vai ser exatamente a Revolução Agrícola, né? Porque a partir do momento que o ser humano modifica o seu modo de vida, ele perde a sua característica nômade de apenas caçador e coletor, e ele passa agora a ser um produtor, ou seja, ele passa a produzir o seu próprio alimento e ele vai transformar o seu espaço e o seu modo de vida, o que será possível já observarmos no período neolítico, né? Aí a gente vai lembrar da questão que esse homem ele passa a ser sedentário, né? Ele não vê mais a necessidade de ir em busca de outros espaços de habitação, em busca de alimentos, né? Então, com a prática da agricultura e a domesticação dos animais, a criação dos animais, esse homem ele já vai passar para um novo estágio. Ele não vai ser mais um homem paleolítico, nômade, né? E vai passar a ser um homem sedentário e que vai sofrer também as influências do período neolítico, né? Ele avança em relação à construção de novas ferramentas, desenvolve melhor a capacidade lógica e de inteligência, né? Então vai ser uma mudança, tanto mudança física, mudança social, cultural, que a gente vai observar a partir da Revolução Agrícola. A terceira questão, eu pedi que vocês identificassem as principais características das espécies, né? E vocês podem acompanhar e preencher a partir da leitura da página 300 e 301. E a quarta questão, eu pergunto o que significou a descoberta do fogo para esses primeiros humanos,
que viveram no período paleolítico. A gente lembra que a característica da descoberta e da produção do fogo a gente observa a partir do Homo erectus, né? E a descoberta e o domínio do fogo representou um grande marco no que entendemos como processo de hominização, ao modo que a espécie que descobre e domina algo, seja algo da natureza ou na construção de uma ferramenta mais complexa, ou até mesmo o fogo, ela já vai avançar no processo evolutivo. No caso, o Homo erectus, ele já vai estar a passos largos do conhecido Homo habilis, que ele confeccionava suas próprias ferramentas, utilizando pedras lascadas, né? E o Homo erectus, ele já vai assumir um espaço diferente, ele já vai dominar algo que vai ser o fogo, e ele vai avançar no processo evolutivo, pois a nova habilidade vai permitir a permanência dessa espécie. Porque a gente sabe, como já foi visto anteriormente, que não é o mais forte, não é o mais ágil, e sim o mais adaptado. Então, a descoberta do fogo vai permitir a permanência da espécie em determinado tempo, né? E o fogo não foi diferente, pois esse esteve ligado também às novas adaptações sociais e culturais dentro do grupo. A quinta questão vai falar sobre isso, sobre essas características sociais e culturais, porque a gente observa que no processo de hominização, o ser humano não vai apenas adquirir características físicas, né? Mas também sociais e culturais, né? Que estão associadas aos modos de vida de cada espécie. Como exemplo, temos a prática de enterrar os mortos, né? Uma prática cultural, os rituais, as práticas religiosas, a questão da característica social, a divisão das tarefas, o desenvolvimento de laços de solidariedade, né? Quando eles passam a dividir os seus alimentos dentro do grupo, né? Eles já vão criar laços de solidariedade e outros laços que vão ser construídos por algumas espécies ao longo dos milhares de anos. Então, essas são características culturais e sociais que a gente pode observar, para além, né, de características físicas. Aqui a última questão, que eu pedi que vocês construíssem uma tabela, preenchessem a tabela com as principais características do período paleolítico e o neolítico, né? E acabamos a correção e o próximo vídeo será do nosso conteúdo de povoamento da América. A gente vai entender como ocorreu esse povoamento, quais são as principais hipóteses, né? Os principais estudos que envolvem o povoamento da América e fazer uma observação, né, sobre os primeiros passos desses seres humanos aqui no nosso estado, as pesquisas no Brasil e também as pesquisas no Piauí.